O Hotel Vilarejo Praia, em Rio das Ostras, na região dos Lagos, tem uma meta nobre para o ano de 2025: alcançar até o fim do ano a meta de ser um hotel lixo zero. E essa não é a única iniciativa sustentável do Hotel Vilarejo. Por isso, hoje a gente conversa com o diretor dos Hotéis Vilarejo, João Melo, está aqui conosco no videocast. João, muito obrigada pela participação aqui no nosso videocast Visões SG. Tudo bem? Agradeço muito, Luana, pelo convite. É um prazer falar sobre isso. É uma necessidade, né? A gente acho que sustentabilidade já foi em algum período um assunto distante, só para aquelas pessoas que eram de fato entusiasmadas ou então loucos apaixonados pelo tema, mas hoje em dia é uma necessidade. Deixou de ser algo diferente, passou a ser o kit básico que uma empresa precisa se preocupar para entregar algo diferente, entregar algo conciso e coerente para as pessoas que visitam. Agora, João, como dar o primeiro passo para uma iniciativa tão grandiosa? Como é que foi o processo? Como é que está sendo o processo, né, de tornar o Hotel Vilarejo Praia, de Rio das Ostras, em Rio das Ostras, né, como um hotel lixo zero até o fim de 2025? Como é que está sendo esse processo e como foi começar? Que eu acho que é difícil dar o primeiro passo, né? É desafiador, mas começa de dentro para fora. A gente começa com as nossas pessoas. Para fazer essa mudança, é necessário que a gente mobilize todas as pessoas que estão envolvidas na operação, que são de fato as pessoas que vão conseguir dar o destino certo para cada resíduo, vão conseguir cuidar de toda a infraestrutura que a gente construiu, inclusive, para atingir essa meta. Então, o primeiro passo para isso, Luana, foi a gente fazer a qualificação da nossa equipe, para que tivesse a real noção do impacto que um hotel pode gerar. É impressionante como é que os resultados concisos trazem essa mudança. A gente, nesse momento, já fez a reciclagem de mais de 5 toneladas de lixo. Isso é muita coisa. Trazendo a comparações, assim, isso é basicamente ocupar um salão de 800 metros quadrados só com saco de lixo de 200 litros. E quando a gente começa a mostrar esses números e tangibilizar isso para as pessoas que estão com a gente na operação, elas compram a ideia e começam a ser participantes ativos, inclusive a trazer novidades sobre isso, inclusive a trazer novos formatos, novas formas da gente trazer uma visão mais sustentável para nossa operação. Isso tudo em um período de quanto tempo? A gente teve o início aí desse projeto, foi em 2023, 2024? Iniciamos em 2024, Uhum. começamos logo no início do ano, em fevereiro, e foi um ano desafiador para que as pessoas começassem a se mobilizar nesse sentido. Então nós começamos num formato bem pequeno, trazendo os contetores que eram para dividir os lixos em 5 tipos espalhados pelo hotel, e fomos crescendo, depois trazendo o nosso ecoponto, que é o lugar onde tem a concentração dos resíduos para haver separação antes de ir para a reciclagem final. E todo esse trabalho foi feito nesse período e ainda falta muito a ser feito para atingir nossa meta audaciosa de concluir até o final desse ano de 2025 a nossa meta, que é chegar ao lixo zero, que já envolve compostagem de resíduo orgânico, uma série de outras coisas, mas que fez com que a gente fosse crescendo no consciente das pessoas para estarem prontos para essa mudança. Não só nos hóspedes, né, que vocês dão esse retorno, essa visão de sustentabilidade para quem se hospeda no hotel, mas também para o profissional que trabalha com vocês. Você disse que eles foram capacitados para trabalhar dessa forma, né, para assim, se envolverem aí nessa causa. E como é que foi o engajamento deles diante dessa iniciativa? No início foi baixo. No início as pessoas têm uma demanda operacional que as puxam para a necessidade mais urgente e como sustentabilidade ainda é um assunto que está sendo entranhado na veia das pessoas pela necessidade, sendo empurrado pela natureza, né, com essas catástrofes todas que nós vimos, como aconteceu no ano passado no Sul, que foi muito chocante, foi muito perto da data de quando nós iniciamos o trabalho. As pessoas estão começando a se mobilizar. Então, elas primeiro precisaram entender o todo e qual era a relevância daquele trabalho. Agora que elas já entenderam que esse trabalho traz grandes resultados e que nossos números enquanto hotel são muito altos, que a gente pode gerar um impacto enquanto só uma empresa, de forma muito significativa, está aumentando. E o mais importante disso é construir junto com elas. Essas pessoas que trabalham com a gente estão sendo envolvidas em todas as partes do projeto. Como, por exemplo, nas nossas televisões internas de comunicação, nós passamos todas as semanas o quanto nós coletamos de lixo para que as pessoas consigam ir acompanhando a evolução do trabalho. A meta é que cada vez diminua. Não porque a gente está coletando menos lixo, mas porque a gente está
produzindo menos lixo, né? Afinal, essa é a iniciativa, o cerne principal dessa iniciativa. Mas elas vão vendo o trabalho delas sendo, de fato, impactante para o nosso ecossistema e vão se engajando. Com os hóspedes, depende muito do público que a gente está recebendo. Existem pessoas que são engajadas na causa ambiental e chegam lá e se encantam e já se envolvem e, na verdade, entendem como isso como um grande atributo. Existem outros que, apesar de entender como um atributo positivo, não têm esse engajamento tão forte. E acaba que nossa equipe se torna também uma equipe professional, que já estão tão engajados com esse projeto e começam a conscientizar e a ensinar as pessoas que estão nos visitando a como cuidar do meio ambiente. Então, assim, eu vejo que apesar da hotelaria ser um lugar de bem receber, às vezes passa um hóspede e joga um plástico no chão, que, acredite, ainda acontece, pode parecer surreal, mas ainda acontece, e eu vejo que eles se coçam, assim, sabe? Faz aquela cara de, meu Deus, como que isso é possível? Coisa que a gente não via no passado, né? Isso surgiu com a conscientização dessas pessoas e essa mudança de comportamento. Ou seja, essa iniciativa de investir, ter uma meta tão nobre, tão audaciosa do Hotel Vilarejo de Rio das Ostras, é o Hotel Vilarejo Praia, né? Que fica em Rio das Ostras. Essa meta, ela tá, digamos, um passo à frente, apesar da nossa sociedade estar muito engajada já com as questões de meio ambiente, sustentabilidade, está um passo à frente no sentido de que a gente precisa investir nessa parte e na conscientização, não só visando o investimento do hotel, não só visando a imagem do hotel, mas também visando a sociedade que está ali no entorno. Quer dizer, você está investindo não só no hotel, mas também no trabalhador que mora ali perto, que está levando para a sociedade, que está explorando essas questões ambientais junto com o vizinho, e aí o entorno do hotel fica um ambiente que também tem um investimento ambiental. Sim. Olha, a gente pode dizer que nós estamos um passo à frente do que a maioria das outras empresas estão fazendo, mas estamos 10 passos atrás do que o mundo precisa. Eu não sou um ambientalista, mas eu vou contar um pouco de como que eu desenvolvi essa necessidade de fazer esse trabalho. Nós fizemos uma grande obra no ano passado no Vilarejo Praia, que foi a construção de um complexo aquático. E essa obra ampliou o hotel em mais de 30% da sua área, e obra gera muito lixo, gera muito resíduo, e essa obra era muito perto de onde era a nossa antiga lixeira. E lixeira é um lugar que você vai, mas você não vai todo dia. E na obra eu ia todo dia. Indo todo dia a essa obra, eu comecei a acompanhar o fluxo da nossa lixeira. E era um espaço de mais ou menos uns 15 metros quadrados, que de 2 em 2 dias estava cheio de lixo até o teto. E essa é a realidade de muitas empresas e de, com certeza, 95% dos hotéis. E nesse momento foi me gerando uma inconformidade com aquilo que a gente estava produzindo, sem ter um trabalho específico para isso. E daí surgiu a necessidade de fazer um trabalho diferenciado para o Vilarejo Praia, que nós contamos também com a Universidade Federal de Fluminense de Macaé, que está ali muito perto da gente e que tem uma startup chamada Crios, que ajuda a gente. A Crios, na verdade, é a incubadora. A startup é a Siri, que ajuda a gente na construção de tudo aquilo que a gente precisa de insumo tecnológico para poder fazer essa operação. Então, a gente tem um aplicativo que gere quanto de lixo que foi coletado, quando vai ser a próxima coleta, quando foi a entrega, que gere para a gente quanto nós poupamos de emissão de gás carbônico, quantas árvores nós poupamos, quanto de plástico foi poupado no oceano, e isso vai trazendo de novo, o que eu havia falado antes, aquela conscientização da equipe. Mas para responder a sua pergunta, preciso dizer que eu me sinto sim orgulhoso de estar um passo à frente enquanto empresa, mas esse orgulho é bem limitado, porque enquanto social e quanto que o mundo precisa, a gente tem que correr muito atrás. É um pontinho ali que se destoa, né? Mas que, enfim, a gente vê aí muitos erros, muitas dificuldades. Mas vocês têm outras iniciativas de sustentabilidade, né? Essa é a principal, né? Que Meta Lixo Zero. Você pode falar sobre outras do Hotel Vilarejo? Sim. Acho que para a gente poder falar sobre iniciativas de sustentabilidade e também sobre o ISG da empresa como um todo, eu preciso contar sobre o nosso propósito. Nosso propósito é proporcionar uma oportunidade de vida melhor a todas as pessoas que se envolvem no Grupo Vilarejo. Sejam elas clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros, nesse caso, mais importante, a comunidade ao seu redor. Então, uma das coisas que são fundamentais para a gente é trabalhar a coerência sobre a nossa entrega também para com a sociedade. E quando a gente fala sobre sustentabilidade e ESG, isso cresce numa gama
infinita de ações que podem ser tomadas. Falando sobre meio ambiente, a gente trabalha especificamente com reciclagem dos lixos, que é o nosso principal trabalho, como a gente estava conversando, e temos também outras frentes. Uma delas é aquecimento de água com boiler, que é uma prática comum, mas que traz uma economia absurda do nosso consumo energético, não só financeiramente, mas também de produção que é necessária para produzir essa energia. Nós temos também uma usina fotovoltaica, que é bem grande, que hoje está no telhado do nosso centro de distribuição, que é de uma empresa que faz parte do grupo, a Vilarejo de Acabamentos, que é uma loja de material de construção. E nós temos também captação de água em 80% dos telhados do hotel. Isso é relevante para a nossa operação, porque nós temos lá no hotel 3 piscinas. E uma delas é uma piscina de 400 metros quadrados de lâmina d'água, que tem um brinquedão de 11 metros com 30 aspersores. Então a perda de água é muito grande e a gente consegue compensar isso trazendo esse recolhimento de água de chuva. E essa questão ajuda financeiramente, né? Porque a minha próxima pergunta era sobre o impacto financeiro dos hotéis de vilarejo com a adoção de medidas sustentáveis. A gente recentemente falou aqui no videocast sobre um copinho plástico, na verdade um copinho que você reutiliza várias vezes em substituição do copo descartável, que as empresas estão adotando e é ótimo para a economia, para a sustentabilidade, claro, e para a economia da empresa. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes tem um impacto financeiro grande, mas é um investimento. Pode Sim. falar esse impacto e a importância desse investimento. Claro. Em geral, as tecnologias para sustentabilidade ainda são tecnologias caras. Então, existe um investimento, sim, tanto na parte física, como os contentores, como as lixeiras que são separativas ali de acordo com o tipo de resíduo, que a gente precisou colocar dinheiro para poder acreditar e entender que isso era relevante para o nosso negócio e para o nosso propósito, que era o mais importante. Mas existem outras que geram economia. Como, por exemplo, nós falamos agora do recolhimento de água de chuva, que é fundamental para a gente poder trazer uma economia para o nosso uso do dia a dia. Chove muito lá? A região dos lagos, em geral, chove pouco. Mas, na verdade, a gente chega no verão agora que o calor tá bombando, e aí, lógico, dá para aproveitar, né? As altas temperaturas fazem as chuvas serem quase que diárias, né, no intervalo curto do dia. E, além disso, nós temos a usina fotovoltaica, que ela é um grande, sim, economizador para a gente financeiramente, porque a gente consegue compensar uma grande parte da nossa conta de luz, que para um hotel é uma conta muito significativa, uma conta muito alta. Então, existem várias vertentes. Existem alguns pontos que são investimentos que não vão ter retorno, que são investimentos para poder cumprir com o propósito. Existem alguns pontos que são investimentos que, além de cumprir o propósito social, trazem ainda o retorno financeiro. Entendi. E a importância desse investimento, mesmo quando não traz agora um retorno financeiro, porque tem um impacto na marca, né, do hotel, na imagem do hotel. Essa é a importância mesmo sendo caro. Nós não estamos aqui à toa, né? Nós estamos aqui falando sobre ESG porque isso é o momento, isso é o que é falado agora, isso é a necessidade de cada um. Como nós falamos que no passado, sustentabilidade era algo a pessoas apaixonadas pela causa ambiental, hoje em dia é o básico para cada um, se tornou algo necessário para o consumidor. Então nós entendemos que para a geração Y, isso já significa como algo necessário para a decisão de compra para 50% dessa geração. Estamos falando da geração que vai ser 35% do nosso público consumidor dentro de 5, 6 anos. Então isso é muito relevante para que a gente pense também que é uma necessidade para estar atualizado no mercado. Legal. João, obrigada pela participação aqui no Visões ESG. Muito obrigado, eu que agradeço. Visões ESG volta na semana que vem com mais conteúdo para você ficar sintonizado nas questões sociais, ambientais, práticas de governança também. Visões ESG, investindo no futuro hoje.